Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, leremos o capítulo todo, o 13 do 1 ao 13. Em o nome do Senhor Jesus, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania, a Tua palavra foi lida e ela fala do dom supremo, aquilo que vai passar deste tempo presente para o futuro, para o tempo da glória, para o tempo da glorificação. Ele faz parte da glorificação do nosso corpo, no tempo de salvação, da glorificação. E ele tem que existir agora no tempo da santificação, para que possa passar conosco para o tempo da glorificação. Então ensina-nos, ó Deus, que o teu povo aprenda quais são as motivações, ou melhor, as motivações que o Senhor quer para que possamos nos movimentar, para que possamos agir eclesiasticamente. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que os teus filhos e as tuas filhas que estão cultuando virtualmente nesta noite sejam enriquecidos com uma palavra que venha direto do teu coração para cada coração sedento, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é: sem amor tudo é pseudo, tudo é fake, um termo muito utilizado nesse tempo. O que é fake, o que é falso, o que é pseudo, aquilo que tem nome, mas não alcança o conteúdo do próprio nome. Então, é isso que o apóstolo São Paulo fala aqui.
E nós vivemos num tempo, como já falamos inúmeras vezes, no qual as pessoas que estão envolvidas no Evangelho estão cheias de ativismo. Existe muito movimento, mas a pergunta é essa: com que motivação? Qual é a motivação? Qual é a razão? Tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. E o Espírito Santo, através de Paulo, ele fala daquilo que é a sua essência, daquilo que é a essência de Deus. A essência de Deus é composta dessa maneira: Deus é luz, Deus é Espírito, Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Então, o amor, ele autentica tudo. E é pesado, mas está aqui o texto. E diz, olha, você pode fazer as coisas que talvez a própria sociedade aí te galardoe com títulos honoríficos, mas se não existir amor no trabalho mencionado, no trabalho levado em conta, não tem a menor validade. Olha só, para nós, inclusive, que somos pentecostais, que gostamos bastante dos dons, o apóstolo São Paulo, no capítulo 12, ele trabalha os dons, ele mostra os dons espirituais divididos em 3 grupos: os dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Ele fala também dos dons de poder, que são dons de curar, operação de maravilhas e o dom da fé. Ele fala também dos dons de revelação, que são palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. E ele faz toda essa exposição, e no final, aqui, nessa ação de catalogação nos textos, os classificadores, os anotadores, resolveram até colocar a segunda parte do versículo 31, já no capítulo 13 também, como se fosse aí um link entre o capítulo 12 e o capítulo 13. O versículo 31 diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas aí, nesse mesmo versículo 31 do capítulo 12, Paulo diz: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ou seja, eu vou mostrar, já falei agora de 9 dons espirituais, nos quais há muita alegria, muita realização no meio pentecostal, no meio neopentecostal, no meio do pessoal da confissão positiva. Existe uma realização. Mas ele fala assim, preste bem atenção, tudo isso é forma. Agora eu vou falar de essência. Vou falar de que tudo isso que está no capítulo 12 precisa ser feito com a motivação correta, o amor. E ele começa a falar: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e o termo aqui para línguas não é a língua que nós estamos trabalhando agora, ministrando agora, com a qual nós estamos interagindo agora. O que ele fala aí não é glossê, ele está falando de glossais, que é língua sobrenatural, tanto de homens como de anjos. Ainda que eu fale, e ele começa por esse dom de variedade de língua, exatamente
por causa do problema da igreja de Corinto, que naquela localização, o Paulo identificou como melhor dom, o dom de profecia, porque as línguas sem interpretação não estavam edificando. Então, mas ele começa a falar, havia uma realização na igreja de Corinto pelo dom de variedade de línguas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, acabou o som, morreu. Não tem continuidade, não tem sequência, não tem efetividade, não tem eficácia. Não há eficácia. É só barulho. É só discurso. Então, o que nós fazemos sem amor não tem validade. E veja que isso é realmente aquilo que está no trono. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Existem algumas coisas, alguns critérios que Deus já antecipa para nós. Olha, Jesus disse, olha, se você já recebeu elogio, já recebeu comendas, se você já foi realmente colocado em evidência por alguma coisa que fez, não tem mais nada para receber lá na glória, não tem. Digo-vos que já receberam o seu galardão. Então, isso Deus está mostrando os critérios do justo juiz. E agora, nesse capítulo 13, ele está mostrando, falando, qual foi a motivação? Ele fez isso, fez aquilo, mas com que motivação? Sem amor, tudo é pseudo, tudo é fake. É triste isso, mas está aqui na palavra de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, olha, o que vale realmente diante do justo juiz? A filantropia, né? A filantropia é baseada num sentimento do filéu, que é a troca. Eu cumprimento quem me cumprimenta, eu amo quem me ama. Esse é filéu. Então, quando existe uma prática chamada, e a Bíblia nos mostra que não é uma utopia, mas uma prática chamada agapantropia, porque o sentimento aqui não é filéu, o sentimento é ágape. A filantropia, ela faz para ter algum tipo de reconhecimento, para ser colocado em evidência. Qual é a motivação? E aí, essa é a motivação que talvez a gente chegue mais próximo da nobreza, mas não é nobreza segundo os olhos de Deus. O filéu não é nobreza. Por quê? Porque é a troca. O ágape diz, eu dou. O filéu diz, vamos repartir. O eros diz, me dá. Então, o sentimento é muito bonito. Jesus melhor dizendo, Jesus até sabia, mas ele faz um trabalho, uma terapia, ele faz um momento, uma sessão terapêutica com Pedro diante do braseiro, e ele pede esse sentimento de Pedro. Pedro não conseguiu demonstrar o ágape.
Jesus pergunta para ele, agapaon, e Pedro diz, fileon. Ou seja, Jesus pergunta, tu me amas com amor apesar de? Pedro responde, eu te amo com amor, por quê? Não consigo amar com amor apesar de. Aí a segunda vez, Jesus pergunta novamente, por que a gente tem que trazer isso? Porque esse é o sentimento. Porque muita gente vai achar que a filantropia, que é o filéu, é suficiente. Eu fico em evidência perante a sociedade, eu sou comendador, eu sou uma pessoa homenageada, mas a sociedade já sabe. E Jesus, para isso, diz o quê? Digo-vos que já receberam o seu galardão. Então não tem mais nada, não passa daqui para lá. Jesus, o Espírito Santo, através de Paulo, melhor dizendo, ele fala aqui que o que tem aqui, ó, fé, esperança, caridade. Fé não vai para lá, esperança não vai para lá. O que vai daqui para lá? O que passa com a gente? Para a glorificação. Nós estamos no tempo da santificação, nós temos 3 tempos de salvação. Quanto ao nosso passado, nós fomos justificados. Então, um tempo de salvação que se chamou justificação. Quanto ao tempo presente, nós estamos na santificação. E é nesse tempo que eu tenho que ter esse amor. Eu tenho fé nesse tempo, esperança e amor. Desses 3, só o amor passa para o terceiro e definitivo tempo de salvação, que é a glorificação. Então eu tenho que ter agora, antecipadamente, coisas de habitante, sentimento de quem habita no céu de Deus. Ou seja, amor, o ágape. Então Jesus pergunta para Pedro, agapaon, Pedro falou, fileon. Segunda vez Jesus pergunta, agapaon, Pedro responde, fileon. Aí Jesus diz para ele assim, Jesus diz não, ele está implícito assim, essa consideração de Jesus. Esse menino não vai chegar onde eu quero agora. Então, na terceira vez, ele fala, fileon. Aí Pedro, todo feliz, diz, fileon. Ou seja, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas te amo com filéu. Aquele amor que a gente tem por Deus, porque Deus nos dá a bênção. Eu te amo porque o Senhor me abriu porta de trabalho, porque o Senhor me deu uma casa, porque o Senhor... Mas Deus quer em nós, e isso Ele mostrou através desse tratamento, dessa terapia com Pedro, que nós o amemos com o ágape, que é o amor apesar de. Revelado, como já dissemos muitas vezes aqui, na pessoa de Jó, na pessoa de Abraão, para começar, entregando tudo que ele tinha, o mais valioso que ele tinha, que era o filho da promessa. E lá, já na visão profética de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esse amor, esse status, nós temos que chegar. Foi o que nós trabalhamos ontem, na escada, o 8º degrau da escada para o céu. É o ágape. Quis o Espírito Santo que nós trabalhássemos hoje. O que é isso e como nós podemos e devemos mantê-lo na vida. E o apóstolo São Paulo dedica esse capítulo inteiro e chama esse dom de dom supremo. O amor é o dom supremo. É o amor revelado na Bíblia, resumida, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele quer
Olha só, antecipação dos critérios do justo juiz. Olha, você pode fazer tudo. Coisa extraordinária, sensacional. Pode fazer coisas, mas se você fizer com a motivação errada, não tem valor diante dele. Com que motivação você está fazendo a obra de Deus? Com que motivação você está fazendo, está executando o sacerdócio do seu lar? Com que motivação você está trabalhando lá no seu local de trabalho? Lá, sim. É uma relação profissional, técnica, mas, olha, tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças. Nós precisamos amar com esse amor. Então, ele coloca aqui numa amplitude, tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Eu estou fazendo, meu patrão chama-se Antônio, mas eu estou fazendo como se estivesse trabalhando para Jesus Cristo. O meu real Senhor, o meu real patrão é Ele. Então, qual é a motivação? Muitas pessoas fazem as coisas com a motivação errada. Às vezes, coisas lindas, obras de arte com motivação errada. Eu já contei algumas vezes aqui, num caso que nós vivemos, dentro de um retiro, uma pessoa fazendo coisas lindas com motivação errada. Estava fugindo, estava com ira, com mágoa no seu coração, foi para a cozinha preparar tudo para um pós-reflexão, pós-palestra, com chá e pipoca para todo mundo. Linda atitude, aparentemente. Linda. Mas ele estava lá dentro da cozinha, fugindo da sua realidade, de encarar aquilo que precisava ser encarado. Aí o Senhor o chamou para conversar, conversou com ele, e ele reconsiderou algumas coisas, e aí, quando concluímos a parte ali da palestra, das reflexões, ele falou: pessoal, eu preparei pipoca e chá para a gente tomar antes de dormir. Nossa, que bom, que lindo, todo mundo sorriu, até o canto da orelha. Mas a motivação era errada. Ele tinha feito. Agora ele já estava com o coração melhor, pacificado. Mas no momento que ele fez o chá e a pipoca, ele estava com uma motivação errada. Então ele saiu abrindo as portas lá, e para ganhar terreno, para não ter que dar a volta, ele colocou a mão sobre o balcão e jogou as pernas por cima para ganhar tempo, para servir logo a pipoca e dar o chá. E os pés dele passaram por cima do balcão e um pé caiu dentro da bacia com pipoca e o outro pé caiu dentro do balde com chá. O chá virou por cima da pipoca e não ficou uma só pipoca enxuta. E ele começou a chorar e ele entendeu: Deus não aceitou, porque eu fiz isso com a motivação errada. Com que motivação nós estamos trabalhando? Fuga, vingança, às vezes. Às vezes tem pessoas que estão fazendo coisas lindas com motivação de vingança. Às vezes, as pessoas estão fazendo coisas lindas simplesmente por obrigação. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós amemos o que nós estamos fazendo.
por amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência e tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada. E nada, na palavra de Deus, no pronunciamento do Espírito Santo, através de Paulo, é nada. Critérios do justo juiz. Então, nós somos convidados por Deus para sermos revestidos desse amor. Sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e a sua chuva caia sobre justos e injustos. Se saudardes somente os que vos saúdam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se amardes somente o que vos amam, que galardão tereis? E ele emite um conceito de perfeição. Quem tem amor é perfeito. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vamos validar as nossas ações com o amor que vem de Deus. O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor que está nesse tempo, nessa dimensão, na dimensão da santificação, que esse é o nosso tempo de salvação, mas que vai passar também para o outro lado. Esperança, fé vão ficar por aqui. Dons, línguas, profecias, tudo vai ficar por aqui. Mas o amor vai para a dimensão da glorificação, para o tempo da glorificação. Passado, nós fomos justificados. No presente, nós estamos sendo santificados. E a maior santificação que acontece em nós é a definitiva implantação, incorporação e ação desse amor. Esse amor passa para a salvação definitiva, ou seja, a glorificação. Que nós entendamos isso, queridos, para que não percamos tempo. Passar pela vida sem viver, às vezes até lançando em rosto muitas coisas que fizemos, e Deus, o justo juiz, está vendo isso tudo e dizendo: não foi por amor, não foi por amor. Vamos cantar?